Olá, eu sou Cassis Garbi. Oi, eu sou o Bruno Videira e estamos aqui hoje com o Dr. Marcelo, nosso convidado. Doutor, você poderia se apresentar? Olá, obrigado Cárcia, obrigado Bruno. Eu sou Marcelo Batti, sou médico nefrologista, especialidade principal, também sou intensivista e desde algum tempo tenho trabalhado com pesquisa clínica como investigador principal de alguns estudos. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos. Joia. E como é que você começou, doutor? Conta um pouquinho para a gente. Olha, Cássia, eu comecei de uma forma como a maioria dos médicos começa, que é por acaso. Tá? A gente, na graduação, eu sou formado desde 2001 no curso médico, a gente não tem um direcionamento Uhum. de carreira, vamos colocar dessa forma. Eu não quero chocar as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, mas eu vou falar algumas questões referentes à realidade da vida médica, né? E o médico ele é treinado, mesmo os mais antigos como os mais novos, a fazer diagnóstico de doenças e tratar ou prevenir. Então, uma vez que ele termina o curso, com 6 anos é, integrais, né? Ele pode ou não ir para uma especialização Uhum. direcionada, como residência médica ou pós-graduação, mas voltado necessariamente para assistência. Dependendo do centro onde ele está sendo treinado, centro de ensino, né? Grandes cidades, capitais, pode haver pesquisa clínica. E aí, por acaso, ele é introduzido à pesquisa clínica por um médico, às vezes o titular da cadeira, ou, né, ou alguém com mais experiência, mas muitas vezes de uma maneira imposta. Então, é mais um ônus perante as demais atribuições que ele tem para fazer, e nem sempre com a parte de treinamento em relação a como executar. Então, desta maneira, durante o meu doutorado, eu estava num curso que eu procurei para tentar melhorar algumas questões referentes à epidemiologia, bioestatística, e aí eu tive contato com colegas que atuavam com alguns estudos, e aí houve um convite, a partir do que eu comecei a trabalhar inicialmente como subinvestigador, Sim. mesmo assim sem treinamento nenhum, né? Fiz apenas o treinamento padrão de boas práticas clínicas. Eh, e o que eu posso dizer é que houve um reencontro de vidas, né? Independente do credo de quem esteja ouvindo ou vendo a gente, mas eu me senti inserido dentro de um contexto em que e isso não é demagogia, isso é de fato, eu acredito muito nisso, num sistema onde você atende pacientes no sistema público, é, efetivamente a doença renal, a gente fica muito órfão de alternativas De terapêuticas. tratamento. E aí a pesquisa clínica, ela é um oásis, independente enfim, do tipo de estudo e tal, para oferecer para essas pessoas um suporte que elas não teriam. Esse suporte não necessariamente no viés de que o remédio vai fazer o efeito, de que vai tratar, né, vai melhorar, mas necessariamente, isso é o que eu comento no dia a dia com os coordenadores lá do meu centro e com os colaboradores de companhia farmacêutica, o CRO, que é a assistência empática, ou seja, Uhum. existe um contato olho no olho, ele consegue ter uma assistência de agendamentos recorrentes, teve uma intercorrência, ele tem um telefone para ligar, e algo que, infelizmente, na rede assistencial, representando Não aí quase consegue, né? 80% da assistência no Brasil, é muito difícil, né? Então, ele Uhum. fica desamparado. Ao longo do tempo, aí eu alcei para a função de pesquisador principal e, junto com alguns amigos, desde 2016, a gente montou um centro de pesquisa independente. Nós ficamos locados na região do ABC, né, região metropolitana aqui de São Paulo, e como nefrologistas, inicialmente focado na doença renal,
mas metabólica, né? Ou seja, doença crônica no que diz respeito a um paciente que passa com vários especialistas, muitas vezes não passa por não ser referenciado, e aí um entendimento do funcionamento de uma empresa. Conseguimos sobreviver à pandemia Covid, que foi um desafio no que diz respeito à manutenção dos estudos que já existiam e a adaptação para um ambiente hospitalar, com toda aquela questão de, né, enfim, ficar em casa, contamina, não contamina, né? E aí, o pós-Covid, com uma nova configuração, ou uma configuração híbrida, né, de alguns projetos e de algumas equipes, a gente tem conseguido perdurar, persistir, né, nesse mercado. Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando um pouco da sua história, que é uma coisa que a gente discute muito aqui, né? Que falta a matéria pesquisa clínica na grade das universidades. E eu sou farmacêutico, a Cacá também, e a gente também caiu na pesquisa clínica, assim, de supetão. Só que é uma coisa que a gente tem reparado muito, a gente vê isso muito em filmes, né? Que como nos Estados Unidos ou em outros países, a pesquisa clínica já faz parte do hospital, dos médicos, né? Que isso é uma coisa comum, a gente vê muito, muito retratado em séries, né? Que, o paciente, putz, tá fazendo tratamento oncológico, tem mais uma oportunidade, eles sentam, conversam, falam até de TCLE, mas isso é uma coisa totalmente escassa no Brasil, né? Na sua opinião, como que a gente poderia fazer para mudar? Você acha que isso já está mudando depois do Covid? Como é que você vê isso? Então, Bruno, de novo, nas minhas respostas que talvez choquem um pouco, o que o pessoal vai ouvir, Não está mudando. não vai mudar, tá? E aí não é que eu sou o profeta do apocalipse, nem o engenheiro de obra pronta. A mudança, ela passa por um entendimento das instituições de ensino de que a pesquisa é importante para a formação do profissional de saúde. Então, tudo bem, sou médico, estou falando necessariamente da formação médica, mas eu diria que dos campos de atuação, a farmácia, né, o curso de farmácia e bioquímica, que era o nome antigo, é o único que introduz a pesquisa. Né? Introduz, Algumas, né? Não que ensina, introduz. E também depende do centro, né? De formação, né? Os grandes centros, as faculdades aqui metropolitanas de São Paulo, federais, tal, enfim. As demais, né? Vamos falar da biomedicina também como um grande campo de colaboradores, não tem. O biomédico, ele tem aí o Conselho Federal, Regional de Biomedicina, ampla atuação em inúmeras áreas, mas eu ainda enfrento, porque o nosso centro, o Praxis, ele é um campo de estágio para alunos, e essa é uma outra frente que eu tinha como objetivo do centro, que é ensinar a profissão para os profissionais, seja de graduação ou, né, que queiram fazer transição, migração de carreira. Mesmo eles não sabem, não entendem do que é. E aí, nessa questão do não vai mudar, porque a academia, que é o que rege as universidades, as faculdades de medicina, ela tem um regimento peculiar. De que modo onde a excelência acadêmica do professor, no que diz respeito a ensino, elaboração de aulas, planejamento da disciplina, conseguir fomento das agências governamentais, né, que nós temos FAPESP, CNPq, mas pouco da indústria privada, ele tem porta de entrada e ele não tem porta de saída. O cargo é vitalício, né? Então, e também, para todos que nos ouvem, não se trata de etarismo. Nós temos inúmeros professores com faixa etária mais elevada que têm esse entendimento, inclusive são pesquisadores principais de inúmeros projetos, estudos, mas eles não estão lá na diretriz do ensino. Sim. O Ministério da Educação não coloca a pesquisa, ou o nome que seja, como algo obrigatório. E aí entra aquela coisa do que é curricular e do que é extracurricular. Então, uma possibilidade seria de você inserir uma disciplina
ou algumas disciplinas, né? Uma só não, de forma eletiva, com créditos ou que os alunos tenham que cumprir, créditos obrigatórios ou não ao longo do curso, né? Para que, do ponto de vista prático, ensine e introduza ele dentro de um mercado que, embora a gente esteja falando aqui de pesquisa, de centro de pesquisa, pouco se fala da atuação do médico dentro das companhias farmacêuticas ou nas companhias intermediárias de pesquisa, né, as CROs, mas na área de gerência, de suporte, de escrita, de protocolo. Não tem. Né? Então, a minha atuação é como pesquisador, mas por que isso lá fora acontece há mais tempo, como você mencionou? Porque faz parte da cultura. Embora nós tenhamos o modelo americano como principal modelo de cópia ou de inspiração. Né? Na Europa, né, nos grandes centros, também funciona desta maneira. A diferença é que, como existe um direcionamento para a captação de recurso governamental, não necessariamente privado, né, nos Estados Unidos, né, isso já é treinado ao longo do tempo. Então, o aluno que opta por trilhar essa carreira, ainda que no que nós conhecemos, né, estrito sensu, faça mestrado, doutorado, ele se capacita e aí ele faz a migração. Ele já trabalhou como pesquisador, seja principal ou não, e aí ele entra na indústria farmacêutica, na companhia farmacêutica, como formador de opinião ou como ponta de uma linha de tratamento ou de tratamentos. Eu tenho 46 anos, né? E eu espero muito que a gente veja uma mudança positiva ainda há tempo, né? Mas eu tenho uma visão mais restritiva com relação à mudança no curto prazo. Entretanto, me incomoda sempre, e eu falo isso para as meninas do centro e para os meninos, de que não adianta você apresentar o problema e, de repente, não sugerir uma solução. Gasta-se muita energia falando-se de pedras e você, muitas vezes, não consegue enxergar que, às vezes, é melhor dar uma volta do que mover ela naquele momento. E eu acho que iniciativas como a da Abracro, que, na minha visão, é neutra, vocês têm uma capilaridade de repente, plantar sementes com profissionais dessas áreas, sejam universidades federais ou não, no que diz respeito a mostrar a importância para a formação, tanto do profissional de saúde como para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. Sim. É isso que eu penso. Não, e assim, exato, eu acho que eu já estou há um tempo, né, na Abracro, há alguns anos, o Bruno também, e assim, um dos papéis é exatamente esse, né, assim, e a proposta do podcast foi exatamente pensando nisso, né, tentar divulgar, mandar informação, incentivar essa busca, né, exatamente porque, como o Bruno comentou, todos os nossos colegas hoje da pesquisa, todo mundo caiu sem querer na área, né? E assim, cada um tem a sua história, claro, ou algum amigo, ou alguém falou alguma coisa, descobriu um estágio e acabou vindo para a pesquisa. E isso há anos. E assim, quando que vai mudar, né? Assim, o porquê que não consegue mudar é um pouco do que você comentou. Então, assim, tem o interesse? Não tem? Aonde que tá, né? Assim, pode ou não? Mas o que você falou, eu não sabia, dessa parte dos estágios, né? De estágio dentro ali do seu centro, eu acho que é muito importante, né? Se todos os lugares, se todos os centros abrissem uma porta, mesmo que ainda restrito, até porque, obviamente, não dá para colocar todo mundo para fazer o estágio, né? Nem nas CROs, nem nas farmacêuticas, mas, de repente, é uma porta que pode ser de entrada, né? A visão do centro e a minha visão é que o aluno, independente do semestre e do curso de saúde que ele frequente, ele vem para agregar, claro, e não para substituir o colaborador. Então, ele vai ter funções, vai passar por algumas etapas,
Vai ser treinado. treinado, então vai aprender as submissões éticas, ele vai ter atendimento assistencial com o paciente, porque ele escolheu saúde, né? Ele não escolheu planilha de números. Ele vai ter contato com sistemas, algum treinamento em língua inglesa, e que, de certa maneira, se esse for o caminho dele depois, ele consiga, pelo menos, conversar sobre. Eu entendo que pode ser romântico mencionar tudo isso, porque a pessoa pode não passar, fazer uma capacitação e enxergar como emprego. Entretanto, eu acho que quando isso faz parte da sua formação, soa mais natural. Como se você estivesse mencionando algo que todo mundo está acostumado, e não algo que, bom, deu errado, fazendo assistência, bom, então agora eu vou fazer isso, né? Sim. Acho curioso porque recente nós anunciamos uma vaga no centro com uma descrição específica, né? Queria alguém que já tivesse experiência, um contato, e aí, enfim, os meios digitais que nós utilizamos, você recebe uma quantidade grande de currículos, e muitos dos currículos de pessoas que querem entrar na área. Mas que, quando você analisa o currículo, e aí não é questão de saber se o currículo está bem feito ou mal feito, mas ele não contemplou em nenhum momento algo direcionado para aquilo que você precisa, a menos que fosse algo do tipo, olha, não importa a experiência e tudo bem. Mais né? aberto. Né? E por que haveria essa procura? Né? Porque essas pessoas, algumas já colocadas, não estão talvez tão satisfeitas nas áreas que elas estão atuando. E aí entra um pouco da parte do médico. O médico não está feliz na assistência. E ele não consegue enxergar que existe essa fresta. Um outro caminho. Né? Então é uma coisa do tipo, dependendo da área, né? Vou operar, não vou operar, vou dar plantão, não vou dar plantão, puxa, eu estou aqui nesse local, tenho que pedir esses exames, puxa, eu tenho meta de internações. E quando pessoas viram números, deu errado. E isso em toda a área, inclusive dentro do estudo. Nessa questão do estágio, a gente continua, mesmo com faculdades renomadas, em áreas não médicas, né? Com dificuldade dos responsáveis pelos estágios que eles têm que cumprir horas, de reconhecer a pesquisa clínica como campo de atuação. Então, não é incomum nós termos alunos que não poderão usar aquele período para... Como oficialmente, né? Para o propósito. Né? E aí a gente tenta conversar, e aí a conversa é sempre no sentido, assim, bom, tudo bem, a gente não vai entrar em atrito com o seu supervisor, com o supervisor do estágio, mas é que isso aqui não pode te prejudicar. Então, se você tem que cumprir um determinado número de horas em determinado local, não faz sentido você ficar aqui 30 minutos e sair só por estar. E a gente vê uma aflição no sentido de ter conseguido o espaço e ter receio de não conseguir depois. E aí entra uma questão de geração, idade mais tenra, né? E você não precisa ficar preocupado. Mas o ponto é que, tecnicamente, você precisa se formar. Né? Você está um degrau antes. Você precisa ter a graduação para depois, sim, enfim, alçar outros voos. Outros gestores de centro, outros centros de pesquisa enxergam de outra maneira. E tudo bem também, mas da forma como a gente acredita, o médico ele é muito, isso talvez seja a parte positiva, levando em conta a graduação dos 6 anos e a entrada no treinamento supervisionado, que é a residência, nós estamos sempre, para quem faz, né? Agora tem sido menos procurado pelas novas gerações, mas a gente está acostumado a ser supervisionado por alguém que tem um pouco mais de experiência. Então, o residente de 2º ano supervisiona o de 1º ano, de 3º ano do 2º ano. Puxa, vai fazer uma cirurgia, você tem procedimentos que são mais complexos, que não é você quem vai fazer. No começo você vai observar e fechar a parede, ou é você que vai ver primeiro o paciente. E a gente tem que implementar isso, é um desafio,
para toda a equipe lá do Praxis, né? Então, a nossa atuação ela é horizontal no que diz respeito a fazer o colaborador entender que ele faz parte de todo o processo, desde conversar com o paciente até inserir um documento na plataforma Brasil, né? E quando, eventualmente, elas ou eles seguem o seu caminho e vão para uma companhia, para uma outra função, enfim, o que eu observo é que eles vão mais completos, mesmo que eles nunca mais vejam ou façam aferição de uma pressão arterial na vida, né, assistencialmente. Mas ter o contato com o ser humano e ver as dificuldades do paciente, por exemplo, né? Vamos fazer um parênteses. Um capítulo muito importante no protocolo clínico é a retenção desse paciente durante o tratamento. Durante o tratamento. E, enfim, inúmeros slides, 300 protocolos de como abordar, como não abordar, compreensão do médico, porque se sente, às vezes, pressionado. Puxa, mas se o paciente não quer ficar, por que eu tenho que conversar com ele? E eu converso com os colegas do tipo, bom, a gente tem uma pergunta para responder. Essa pergunta é o objetivo do estudo. Se todo mundo, na primeira dificuldade, vai desistir, não vai ter projeto, nem esse e nem as outras drogas. Alguém tentou conversar com o paciente para... não, ele ligou, tá? Não, traz aqui. Mas ele não quer vir e tudo mais. E aí, quando você vai ver, você tem uma situação familiar acontecendo. Recente, nós tivemos um senhor cujo acompanhamento é semestral. Então, se você parar para pensar, 2 vezes no médico no ano não é tratamento, né? São 2 visitas, né? Para ver como é que tá. E aí, como é que tá no verão, como é que tá no inverno. E aí, não, porque tá difícil, porque assim não é difícil, é complicado. E aí, quando você quebra essa primeira barreira e essa ruptura acontece com coisas simples, você olha no olho da pessoa, esse senhor estava com a esposa enfrentando um câncer tratado, enfim, mas acamada, e ele não queria deixá-la em casa. Tudo bem. Aí a gente tem soluções que vieram principalmente por causa da pandemia. Puxa, o atendimento remoto, né? Puxa, dá para fazer alguma coisa e você ficar em casa. Mas a assistência, ela vem para dar a experiência justamente de você explicar para essa pessoa que não, tudo bem, ela está adoentada. Mas e como é que você vai se tratar? Você não vai sair de casa nunca mais? Porque se a ideia é essa, então também não dá para você coletar exames no ambulatório, você também não vai poder ir no supermercado, quanto tempo você gastou para vir aqui? E aí você pega, né? Então, puxa, que meu carro... Não, a gente consegue resolver e pronto. Então, eu costumo dizer que com 5 minutos, 7 minutos de conversa, você ouvindo e olhando, você resolve isso. E às vezes... saindo da graduação, direto para a empresa, para a companhia, sem ter essa possibilidade de treinamento, você perde essa possibilidade. Você entra no fluxograma. Se isso, aquilo, e tudo bem com o fluxograma, mas é o que faz a diferença do técnico para o especialista, no meu entendimento. Ótimo. E... Marcelo, entrando um pouco mais então na área do investigador principal, né? Você está aqui com o seu livro, né? A gente está divulgando. Conte um pouco mais como que esse manual aí pode ajudar o investigador principal. Então, Bruno... Conte tudo. O livro, ele... Sem demagogia, mas é uma contribuição que eu posso dar. O Brasil virou o país dos... É um país de muita coisa, né? Um país maravilhoso, um povo maravilhoso, empático, acolhedor.
Mas, e também denotando um pouco da nossa idade, pelo menos da minha, né? A gente tem as ondas, né? Então a gente teve a onda das paletas mexicanas, teve a onda continua tendo, né? Os restaurantes japoneses, hamburguerias, né? E a gente tem a onda dos treinadores, né? Dos coaches. Então, a gente tem soluções para uma série de coisas que tem o seu valor, mas o ponto é, essas pessoas que estão treinando ou estão vendendo treinamento, de fato têm experiência nessa situação? Porque eu não diminuo o papel do colega que atua num grande hospital, né, que já tem a pesquisa estabelecida, mas como é que ele vai passar isso se, na verdade, ali já está pronto? Uhum. Ele não precisa se preocupar com o funcionário, com o colaborador, ele não precisa procurar o paciente, porque a instituição mesmo já é um polo de captação, de referência, seja ela qual for, independente de ser privado ou público. Então, e levando o que nós conversamos no começo, de uma certa... de ser pouco crível que isso mude a pequeno prazo de tempo nas universidades. Então, eu falei assim, bom, eu vou escrever do começo até o fim como que seria o contato do médico para atuar como pesquisador. Quais são as barreiras que ele vai encontrar, quais são a terminologia que é muito específica, tem um anglicanismo muito forte, né? Ou seja, termos em inglês sendo usados junto com termos em português. Isso em todos os colaboradores, sejam os monitores, os gerentes. E aí tá todo mundo falando a mesma coisa, usando um monte de sigla, e aí ninguém tem aquela coisa do tipo, mas o que é esse XYZ? Ah, não, é outra coisa. Ah, não, eu achei que era outra coisa. Assim, nossa senhora, né? Já aconteceu algumas vezes comigo. Com certeza. Então, eu tenho uma parte do manual que é tipo um glossário, falando, né, o que é esse termo, o que é esse termo. Outro dia não, já tem um tempo, acho que foi ano passado, o colaborador ele mandou um e-mail avisando que que no dia seguinte ele não estaria disponível, porque ele estaria em PTO. E aí eu mandei o e-mail na hora, assim, mas tá tudo bem com você, com a sua família? Com esse seu PTO aí, o que é PTO? Aí o moço respondeu assim, não, desculpa, doutor, não, é que é uma folga remunerada, né? Acho que era um atestado médico, enfim, que ele estava com alguma condição de saúde e no dia seguinte ele não ia trabalhar. E aí eu pensei, mas por que ele não escreveu então? Amanhã eu vou estar afastado. De atestado. Né? E por isso. Não vou Porque estar disponível. é aquela questão Sim. do automatismo. Exato. Mas nem todo mundo, às vezes, entende. E o médico que verifica a pesquisa como mais um campo de atuação, né? O médico ele raciocina por blocos. Então, à tarde eu vou estar em tal local, no dia seguinte de manhã eu vou estar em tal local, no outro dia eu vou estar em tal local. A gente não é incomum ouvir, assim, não, mas eu não vou ter tempo para fazer tudo isso aí que vocês estão me pedindo. Tem que ter supervisão, evento diverso, mas como é que é? 24 horas de telefone? Aí ele olha para um lado, olha para o outro, aí do outro lado tem uma colaboradora mais jovem e você, não, doutor, mas eu vou embora às 5. E aí, não, aí é muito difícil. O que é o padrão quando você vê algo muito difícil? Você afasta, você dá um passo para trás. A gente tem uma outra situação que envolve e que está descrito, que é a parte no livro, que é a parte de captação de pacientes, de recrutamento. E aí envolve, né, uma mistura tanto do sistema público como o sistema privado. No momento que só se fala de inteligência artificial para tudo, né, as pessoas têm se esquecido da inteligência natural, que é a nossa, né? Neurônio fazer o neurônio. A ideia é que, se a gente parar para pensar, tem inteligência artificial há muito tempo. Sim. Sob outros aspectos, né? Desde os corretores ortográficos dos editores de texto, desde as ferramentas de busca que corrige ali a hora que você colocou. Então, sempre teve. Agora, talvez de uma maneira mais específica, né? Com produto para ser vendido, mas passa por alguém ainda de carne e osso,
que executa uma função. E esse médico, nos locais onde ele atua, ele muitas vezes não tem um recorte horizontal de qual é a característica da doença ou dos pacientes que ele atende. E isso é requisitado para ele na hora que ele preenche um questionário de viabilidade de estudo. Quantos pacientes com essa doença são vistos num período de um ano, né? Embora eu tenha a minha opinião particular a respeito dessa segmentação, ele não vai ter essa resposta porque possivelmente no local onde ele atua não existe uma estrutura para identificar essas variáveis. Ele vai ter um prontuário físico em que ele vai ter que registrar no papel. Em outros locais, ele vai ter um terminal de computador com um sistema criado ou pronto já, que é vendido, mas que demanda que ele escreva. Exato. E aí, puxa, eu tenho que pegar meu filho no judô, eu tenho que não sei o quê, então ele escreve o básico. Né? Eu sou nefrologista, vou atender um paciente com alteração de creatinina, doença renal crônica. Mas ele não escreve que o paciente tem hipertensão, que ele é diabético, que ele tem dislipidemia, que ele fez uma cirurgia de retirada de tireoide. Mas ele tem que escrever isso em todas as consultas? Se o sistema não identifica, sim, tem que colocar. E aí a gente volta para um ponto onde a inteligência artificial deveria ajudar, mas ela não ajuda porque a gente tem inteligência natural que muitas vezes não é usada, em que a ferramenta para ajudar ela é usada para burlar o sistema. Então a gente tem o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Puxa, não tenho tempo. Eu tenho um cabeçalho, copio o cabeçalho e colo. Não, mas ele é hipertenso há 20 anos. Qual que é o problema? Tá, mas e o grau da hipertensão? Melhorou? Piorou? Claro. O tratamento que você prescreveu na última consulta. No ano passado, não, acho que em 2022, me deu saudade eu atuei já em emergência, em pronto-socorro, e lá na minha cidade, em São Bernardo, houve uma melhora de um dos instrumentos de saúde. Então eu falei, eu quero voltar a trabalhar aí, ficar de plantão à noite. E aí eu tive alunos que estavam atuando como meus colegas, né? E uma das meninas, ela falou algo, porque a gente estava falando justamente dessa questão de preenchimento das evoluções, né? Tinha um computador e tal. E eu falei assim, faz sentido essas coisas que vocês estão fazendo. Eu não ensinei isso para vocês. Quem que falou essas coisas? Tudo bem que faz tempo, mas assim, não, porque eu também concordo. A gente lê a evolução médica e no final você não tem uma conclusão. E podia ser algo muito simples, do tipo, na minha opinião, ele melhorou em relação a meio-dia. Né? Ou acho que ele piorou, e por isso vou colher os exames A, B e C. Mas da mesma forma, dos anglicanismos que eu mencionei, do PTO e de outras siglas, os médicos se escondem em siglas de doença. Né? Então, a doença renal crônica é DRC, a hipertensão, por algum motivo, porque o H, na língua portuguesa, ele não tem som. Né? É hoje, não é hoje. Né? Mas os médicos falam de hipertensão como RAS. E RAS teria que ser com R, R-A-S. E não é, porque hipertensão é com H. Então, são coisas que vão passando de um residente para o outro, nessa questão de treinamento supervisionado, e que eu abordo aí em alguns dos capítulos, justamente para que a informação seja precisa. E aí entra os treinamentos padrão que a gente vê nos vídeos internacionais, né? Dos termos serem atribuíveis, legíveis, contemporâneos. Só que isso é grego para o médico, porque nunca ninguém falou isso para ele durante a assistência. O que ele está acostumado? Eu copio o cabeçalho e eu colo. Ou então, se é um prontuário de escrita físico, ele escreve lá num idioma... Mediquês? Não, sagrado. Sei lá, um idioma sagrado, perdido né, ao longo do tempo. Engraçado, a gente teve sábado, o dia do Star Wars, né, que era o 4 de maio, e aí todo esse universo Star Wars eles tiveram que criar lá
um alfabeto, né? Sim. Então, tem aqueles símbolos lá que você não Sim. sabe o que é. Mas é tipo isso, né? O médico escreve nesses símbolos Sim. e aí você tem que meio que dar uma olhada. Bom, o que é que está escrito? E não sei, você não sabe. Esse é o profissional que está na pirâmide, na ponta da pirâmide para fazer o diagnóstico, para prescrever um tratamento e para indicar para quem trabalha em companhia farmacêutica. Ou está viabilizando um projeto, identificar se ele tem pacientes potenciais Sim. para aquela condição de Direcionar, saúde. exato. Né? Então, essa estruturação dos dados, que é um termo bonito que o pessoal está usando hoje, ela não deixa de passar pelo ensino e pelo treinamento durante a graduação. Né? Não foge muito. Seja graduação ou na pós-graduação treinada, que é a residência médica, né? Mas precisa. E não é que eu não quero me colocar como... não um pária, mas o último dos moicanos, mas a gente não pode deixar isso apagar. Sim. Tá? A gente também não pode cair no véu de achar que porque temos inúmeras faculdades em diversos estados, cidades, que a qualidade do ensino vai ficar ruim. Porque às vezes você tem uma equação ali, né? Puxa, não tem médico em tal lugar, então vamos fazer uma faculdade. Mas você é livre. Não é porque você estudou na cidade X Que você vai que você ficar vai lá. trabalhar ali. E muitas vezes, por exemplo, eu como nefrologista, sozinho, para atuar num paciente complexo como o paciente com disfunção renal, eu preciso de um cirurgião vascular, eu preciso de um urologista, eu preciso de outras especialidades. Eu preciso de um hospital, de repente, de uma média complexidade, que muitas vezes a gente vai acabar não tendo. Mas não é porque eu tenho mais áreas de atuação que a gente vai necessariamente pensar que vai piorar o ensino, até porque as instituições tradicionais continuam não vendo isso. Sim. Seja no sentido de treinamento, de escrita, de escrita, seja como no ensino desta área de atuação. Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega por outra questão, um MSL, né, um médico que atua nessa parte de interface científica com os médicos. Por quê? Eu prescrevi uma medicação que alguns pacientes não estavam encontrando, não tinha. E a minha mãe usa, inclusive. E eu falei assim, puxa, mas será que não estou sabendo? Então a gente vai no Pai dos Burros, que na minha época era o Aurélio, hoje é a barra do Google, né? Então o remédio sumiu, nenhuma... A inteligência artificial não se manifestou. Aí, bom, deixa eu falar com o pessoal da companhia. E aí o rapaz estava falando, tal, nananã, e aí ele soltou. Não, doutor, é médico, né? Então, aquela questão de, pode me chamar de Marcelo. Não, doutor, essa área para mim também é nova, porque eu entrei faz pouco tempo. E se a gente não tem o entendimento da pesquisa como teste de hipótese, que dirá acerca da carreira dentro da companhia farmacêutica. 3 semanas atrás, conversei com um colega que foi meu aluno, está como conselheiro médico, né, como medical advisor de uma outra companhia farmacêutica. E aí, como é que foi? Não, eu estava lá no plantão e aí veio um colega e ele me falou que você não quer mudar porque ele estava triste e tal. E ele falou assim, cara, não sei nada, mas estou aprendendo, né? E aí ele dizendo agora como não influenciador, né, mas passando a linha de tratamento lá da companhia que ele representa, viajando o Brasil, conversando com os titulares que olhariam para ele de outra forma e ouvindo do tipo, não, mas eu não tenho esse paciente, não sei como, a gente não tem esse negócio aqui, não está escrito em lugar nenhum, né? E esses colegas, do início da nossa conversa, eles ainda estão influenciando o ensino dos grandes centros acadêmicos. Então, eu acho que a gente está num momento importante para reforçar e a gente não pode esmorecer. Por isso, a obra não tem cunho financeiro, tá? Quem escreve, até porque eu ia trazer esse dado, mas enfim, na correria, vocês podem procurar. Associação Brasileira de Livros, ou Associação de Comércio de Livros, tem um nome bonito para isso.
passou uma estatística de que 84% da população adulta em 2023 não comprou um livro. E aí tinha um outro dado também pequeno em termos de leitura. Então, um era de compra, E o outro de era de, puxa, leu pelo execução. menos um livro, né? E não necessariamente livro físico. A gente está falando, E-book, sei lá, qualquer um. A gente não tem essa cultura da leitura, né? E aí, de novo, educação e treinamento. Então, no que eu puder contribuir nesse sentido, eu acho que mais do que simplesmente vender cursos ou mencionar formas inovadoras de se fazer pesquisa dentro do centro de pesquisa, eu acho que é uma maneira que eu posso contribuir, de repente, desperta na mente de algum desses professores mais antigos e abrir algo nesse sentido. Então, eu vejo dessa forma. Perfeito. Ótimo. Eu acho que em nome da Braco, né, a gente gostaria de te agradecer muito por levantar essa bandeira. Realmente é de suma importância, né, Cacá? A gente tem trabalhado ao longo desses anos na educação continuada, de levar a pesquisa clínica. E agora um médico levantar essa bandeira de como é importante o PI, o SUB, né, tá preparado e bem treinado para a gente conseguir ter mais pesquisa de qualidade Vocês vão estar perfeito. muito... vocês vão ver um reflexo muito positivo a partir do momento que houver um treinamento melhor para os médicos. No sentido de você estar fazendo isso, né? Sim. É importante você fazer isso. Porque a gente ainda tem colegas que se ressentem porque tem um braço placebo, porque, puxa, mas não vai receber o medicamento depois que terminar o estudo, que são inseguranças que a assistência traz, mas, de novo, não tem conhecimento epidemiológico, não recebeu treinamento e vê o centro de pesquisa como um emprego. E aí, como emprego, às vezes tem um outro melhor e segue a vida. Sim, sim. Mas é isso mesmo, assim, reforço, a gente já tinha conversado um pouco, o quanto mais a gente conseguir divulgar, abranger, comentar, falar, é super importante. Então, assim, você que como médico, realmente a gente agradece, foi um prazer. E saber desse seu lado, né, assim, tentar passar um pouquinho desse amor, né, do que você quer fazer, do que você quer trabalhar e divulgar, foi super importante. Obrigado, Cássia, pelo convite. Você sabe que eu sou chato, né? Mas eu sou um chato legal, tá? Eu falo isso para minha filha. A gente precisa se importar com aquilo que a gente faz. Claro. E senão fica sem tempero. Claro. Não, e assim, divulgar, né? Eu acho que o quanto mais a gente conseguir divulgar, trabalhar e mostrar, né? Olha, tem um caminho, o que você pode fazer? É isso, né? Eu acho que é o nosso papel, até mesmo como uma forma de agradecer, né? Porque por que não passar isso para outros, né? Então, é o nosso papel também e o seu. Super obrigada, doutor, de novo. Foi um prazer e vamos lá, vamos divulgar. Muito obrigada. Obrigado, Bruno.